capítulo 1. Paulo, quando ele escreve essa carta a Éfeso, ele diz bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Paulo traz uma revelação, diga, Paulo traz uma revelação. Paulo traz uma revelação Da promessa de Deus. da promessa de Deus Aqueles que aceitaram a Jesus. Paulo traz uma revelação, diga, Paulo traz uma revelação para aqueles que aceitaram a Jesus. para aqueles que aceitaram Jesus. A promessa A promessa de receber de receber o Espírito Santo. o Espírito Santo. E para eu saber Para eu saber qual é qual é a real a e real a perfeita da perfeita vontade vontade de Deus de Deus sobre a minha sobre vida, a minha vida, a vocação do meu ministério do meu ministério, para a qual eu fui chamado. para a qual eu fui chamado. Amém? Amém. Então Paulo ele está dizendo aqui Glória a Deus, a glória. que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, para nós recebermos as bênçãos de Deus. Só existe um lugar para nós recebermos, no lugar celestial. Existe um lugar chamado a terra, aonde estamos. Mas quando nós entramos na presença do Espírito Santo, nós entramos na região ou lugares celestiais em Cristo. Isso me dá a certeza que para eu receber a primeira promessa da remissão dos pecados através de Jesus, primeiro eu tenho que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma luz, mas ele brilha como a luz. O Espírito Santo, ele não é um óleo, mas ele representa o óleo que é a unção. O Espírito Santo não é a água, mas ele representa a água que mata a sede. O Espírito Santo, ele não é uma pombinha branca, mas a pombinha branca representa o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, mas ele tem todo o poder. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem intelecto, ele tem raciocínio próprio, ele tem desejos, ele tem vontade própria. O Espírito Santo tem pés, ele tem mãos que apalpam, pés para caminhar, ele tem olhos que veem, ele tem uma boca e fala, e ele tem um corpo que se pode ver. Talvez você diga, isso não pode ser verdade. Eu digo, pode ser verdade. Porque no livro de Ezequiel, no capítulo 1, 2, 3 e 4, quando Ezequiel recebe a vocação para se tornar profeta, ele estudou para ser sacerdote. Mas a vocação de Ezequiel não era ser sacerdote. O Ezequiel que eu estou falando é o que está na Bíblia, depois de Salmos, depois Jeremias, depois de Isaías, Daniel, Ezequiel, outros e outros profetas. Só que esse homem por nome Ezequiel, esse homem servo do Deus vivo de Israel, ele estudou a vida inteira para se tornar um pregador, um sacerdote, alguém que ministrava o sacerdócio santo segundo a ordem de Moisés. E o profeta Ezequiel,
situação difícil, em um cativeiro na Babilônia. Quando Israel foi invadido pelos babilônicos, o profeta Ezequiel, que até então era sacerdote, ele foi levado preso, juntamente com Daniel, Misael, Azarias e Ananias, conhecido como Mesaque, Sadraque, Abidinego. Ezequiel foi levado para o exílio, ele estava em um cativeiro e com um grande trauma na sua alma. A sua esposa, segundo os historiadores, afirmam que o sacerdote Ezequiel, a sua esposa tinha sido violentada sexualmente e estuprada e morta. E agora, ele carregava um trauma sobre a sua vida. Mais baixo, mais baixinho, mais baixo. Aí está bom. E esse trauma, somente Deus poderia curar a alma do sacerdote para ele ministrar com toda a autoridade diante de Deus e dos homens. A situação que a nação brasileira está vivendo, a situação que a nação está vivendo e as cidades, é a mesma situação de mais de 2000 anos atrás. Estamos vivendo uma invasão diabólica e satânica, aonde é pregado heresias e aonde é profanado o altar do Senhor, aonde é distorcido a verdade e mentira, e aonde é pregado uma terra que será na própria terra. Isso é uma heresia contraditória contra a Bíblia, porque no livro de Apocalipse, capítulo 21, aonde João, o discípulo que se tornou apóstolo João, o discípulo do amor, ele tem a visão sobre a nova terra e o novo céu, que descia do céu como uma noiva adornada e vinha sobre a terra. E ele dizia que a terra, o mar, já não existe mais, porque as primeiras coisas, a primeira ordem foi encerrada. E agora a segunda ordem, a ordem do arrebatamento, porque o que me traz aqui é a vinda do Cordeiro, do ressurreto, do único, o verdadeiro, o Senhor, o Deus forte, o El Shaddai, o príncipe da paz, o Elohim, o Adonai, o Jesus Cristo, o Yeshua Mashiach, o leão da tribo de Judá, a raiz de Zessé. Glória a Deus. Então Jesus está voltando. O que me traz aqui é o arrebatamento da igreja. Mas o altar está sendo reparado esta noite, porque o Espírito Santo falou: filho, diga para aquele meu povo que eu estou derramando fogo, muito fogo do Espírito Santo. Então João disse lá no Apocalipse: e não haverá mais dor, nem lágrima, nem choro, nem pranto, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, toda dor, todo pranto, e reinaremos e viveremos com Deus. Amém? Amém. Então o sacerdote Ezequiel, ele desce para orar. E quando ele foi orar, Deus apareceu para o sacerdote. Mas o Deus que eu estou falando não é o Deus Pai e nem o Deus Filho. Eu estou falando do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a única pessoa que pode mudar a história de uma pessoa. Até quando eu não der ao Espírito Santo a honra devida, até quando eu não dar ao Espírito Santo todo o mérito e falar: Espírito Santo, tu és o meu mestre e mentor. Espírito Santo, se tu falares vai, eu vou. Se tu falares para, eu paro. O Espírito Santo é para nós hoje o que Jesus foi para os 12. O Espírito Santo é o nosso mestre. Mas como é o Espírito Santo? Como que ele é? Qual é a altura? Qual é a dimensão do seu cabelo à cor dos seus olhos? Qual é
Santo, ele é como uma criança recém-nascida. Se você pegar um bebê e não souber segurar e derrubar, você pode machucar a criança. Assim, o Espírito Santo diz que o nosso corpo é a morada dele, é o templo dele. Então, se nós estamos aqui, se o pastor Adelino encontra-se aqui, quer dizer que alguém vai dirigir o culto, alguém responsável para dirigir o culto. Mas quando o pastor veio, o Espírito Santo veio na sua direita, na sua frente. E quando o Espírito Santo quer usar o vaso, ele entra dentro do corpo. Porque somente o Espírito Santo é o único Espírito que pode habitar dentro do teu espírito. O diabo não pode entrar no teu espírito. O diabo não pode entrar. Mas na mente ele pode atuar. O diabo ele pode manipular pessoas para tentar te influenciar. Mas aonde o Espírito Santo está, alguma coisa acontece. E ali estava o profeta, o sacerdote Ezequiel na beira do rio. E ele tem a sua primeira visão, amém? Quando ele tem a primeira visão, Deus estava apagando da mente do sacerdote os traumas. O massacre, a morte das crianças, a morte dos velhos, a morte das mulheres e a morte da sua esposa, segundo os historiadores. Mas ainda não era bastante, porque agora o profeta, ele tinha uma visão do céu, uma visão real do Espírito Santo. Mas o segundo exemplo do Espírito Santo é que ele, por ser tão frágil, ao mesmo tempo ele é a pessoa mais poderosa do universo. Amém? O Espírito Santo ele é tão poderoso que ele teve a capacidade de colocar o Deus Filho na palma da sua mão como uma semente. E ele desceu e, após ter mandado um anjo ao encontro de Maria, enviou Gabriel com uma certa ordem, dizendo que ela conceberia e daria à luz a um filho e chamaria o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E ela disse: como poderei receber se eu ainda não sou casado? O Espírito Santo falou, o anjo falou que o Senhor Deus iria colocar no ventre dela através do Espírito. Então, se Maria, através do Espírito Santo, recebeu Jesus, quer dizer que eu, através do Espírito Santo, eu recebo Jesus. Segundo Mateus 13, ele diz que ele é como um plantador, um agricultor que sai plantando a sua semente. E ele diz que uma parte da semente cai ao pé do caminho, as aves, simbolizando o demônio, comeu. É aquela pessoa que não está preocupada em ajudar o pastor, não está preocupada em ganhar pessoas, não está preocupada em conhecer o Espírito Santo. É aquela pessoa que vem para a igreja a pulso. Ela vem porque, se não vier mais, as pessoas vão dizer: olha lá, desviou. E mesmo a gente fraquinho, a gente vem para não dar demonstração ao inimigo. Mas tudo que é plantado, o inimigo. Então hoje eu estou te entregando um segredo para a tua história mudar. Glória a Deus. Porque o segundo público, ou o segundo tipo de pessoas, é aquele que está entre as pedras. Olha, se lá não tiver milagre hoje, eu não volto mais lá. Se Deus não usar o pastor, eu não volto mais naquela igreja. Se eu não ver uma língua estranha, uma profecia, eu não volto mais ali, porque onde Deus está tem que ter profecia, tem que ter milagre. Quem disse que aonde Deus está tem que ter milagre? Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. E no 27, Deus, ele deu para o homem autoridade e poder, e ele deu toda a bênção. E Deus abençoou e disse: multiplicai
a terra e dominai, e a terra e os animais sujeitai-vos a vós. Glória a Deus, Mas as aleluia. bênçãos que tanto o povo corre, abriu igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, e é tanta igreja que abre, graças a Deus por isso, é pela igreja do que outras coisas, e as pessoas saem procurando a igreja do milagre, a igreja, inclusive estamos na igreja do milagre. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é a igreja, o nome já diz milagre, né, varão? E as pessoas correm para um lado, correm para o outro, caçando o pastor perfeito, o pastor casadinho perfeito, casando o coral perfeito, casando a mensaginha perfeita, caçando a mãozinha na cabeça para não revelar o profundo escondido. E aí a palavra cai, logo nasce, né? E aí o pastor entra. E aí o pastor entra em uma situação que Deus vai provando, e aí o pessoal diz, Deus não está aqui mais não. Já encerrou o horário, amém, irmãos? Não, pode estar à vontade, irmão. Tem aqui não. Irmão, desculpa, já passou, olha. Não, Parece que Deus. Tá bom, pode. Eu só sei falar da Bíblia, irmãos. Os que é bom da Bíblia, pode estar à vontade. Pode continuar, pastor. Não vai atrapalhar a reunião. Não, pode. E aí, a semente nasce, você está feliz, as coisas estão dando certo, mas quando vem as cobranças, aí morre. Mas existe ainda uma terceira pessoa, um terceiro alvo de crente, que é aquele tipo que está entre o espinho, sabe, pastor? O senhor já orou, ministrou, e aí as coisas ainda não aconteceram, diz, tem alguma coisa errada no pastor, na igreja, ou na irmã que orou na missionária, ou no missionário, e aí eu quero enricar, eu quero ter riqueza, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu tenho pressa, e aí ele arruma tanto serviço e troca os cultos por um serviço. E a sedução, é como espinho mata a semente e ele não prospera. Mas o quarto tipo de pessoas é aquele tipo de pessoas que quando ele ouve a palavra logo recebe com alegria. E a Bíblia diz que ele prospera 100 vezes mais. Quando o Espírito Santo ele traz a semente da palavra, simbolizando Jesus, e ele coloca dentro da nossa alma, essa semente logo cresce e logo prospera, e de uma semente agora é 100 sementes, na próxima safra, na próxima colheita agora é 60, na próxima é 30 e na próxima é uma, e depois de uma volta para os 30, 60 e para 100 de novo. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho tempo para explicar sobre essa parábola, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre quando Paulo fala aos Efésios. Mas eu não sei quando ele vem retornar de novo aqui. Mas o Espírito Santo já está deixando blindada essa palavra no seu Glória a coração. Deus. Pastor Adelino, tenha a certeza que cada membro, cada ouvinte da palavra que está aqui esta noite, darão tanto fruto, produzirão tanto, receberão tanto do Senhor, que vai transbordar para a direita, para a esquerda, para a retaguarda e para a frente, porque Deus diz, você que perseverou, você que acreditou, se prepara, porque o agir, o de repente de Deus vai vir. Glória a Deus, aleluia. Ai, quem Eu creio, Pai querido. ai, quem arai, cacamantura, bacamandai. Se prepara para aumentar os números da cadeia. Eu creio. Ai, Senhor. Alacamantura, bacai, Deus diz. Prepara homem para o segundo templo. Alacamantura, ilacamandarasta, camantura, bacai. Alacamantura, estacamantura, bacamandai. Ai, Deus disse, se prepara, porque eu estou mandando socorro. Eu vejo homens da alta sociedade entrando aqui. Ai, traz na mão o emblema. Ai, teu telefone ainda vai tocar, diz o
chamar, homem. Ai, Lacamandai, venha. E nós queremos, Senhor, ai, Deus vai te levar para Alacamantura para aconselhar, pastor Adelino. Alacamandai, eita. Alacamandai, irmãos. Se eu for falar tudo que eu estou vendo, talvez alguém não acredite, mas eu vejo cheque, eu vejo cédulas, chegando nas tuas mãos, sabe por quê? Ai, ferramenta, eu vejo pá, eu vejo picareta, aquela ferramenta de cavalo, não sei chama-se é chibão, o que é, mas eu vejo homens com capacete branco na cabeça, eu vejo um terreno amplo, muito grande, ai, eu vejo um homem, com um capacete na sua cabeça, ai, e bota nos seus pés, e uma planta bem grande na mão, que dobra de 3 folhas, aquela planta que dobra de 3 folhas, eu vejo do lado desse homem, e eu vejo homens cavando, eu vejo uma máquina amarela cavando, limpando, e como será isso? Deus diz, vou eu colocar homem nas tuas mãos, não desanima, não pare, porque eu, Senhor, estou renovando as promessas hoje. Ai, Lacamanturabacai vai vir, vai voltar. Alacamandarabacai vai vir. Alacamandai vai vir. Alacamai vai vir. Alacai vai vir. Alacamai tens tu. Alacamanturabacamandarabai. Ai, Lacamanturabacamandarabai. E Lacamanturabacai, eu vejo alguém voltando pedir perdão. Alacamanturabacamandarabai. Ai, Lacamai. Ai, que Jurabata, Taba, Jurata, Calaba, Jurata. Ai, Deus me mostra alguém que foi ofendido, pelos parentes, e Deus vai levantar e vai vir ao teu encontro também, viu? Hoje, Ele abre porta onde não tem parede. Deus está dando bênçãos aqui para a igreja. Eu não posso negar o que eu ouço, e o que eu ouço eu digo. Receba da paz de Deus. E lá está o profeta, na beira do rio, reunido com os anciões, e de repente, o céu se abre, e ele vê o Espírito Santo do Senhor. O seu aspecto era como uma grande luz, como relâmpago, como seus olhos como tocha de fogo. Ele via o Espírito Santo perante os seus olhos. E quando ele viu o Espírito Santo, ele caiu como morto. E o Espírito Santo pega nos seus cachos, porque o cabelo dele era grande. E sai levando ele. E leva para dentro do templo, suspendido entre a terra e o céu. E começa a mostrar. Olha aí as coisas que me causam ciúme dentro do meu templo. Olha aí. E lá estava um objeto que causava ciúmes. E aí o Espírito Santo falava: homem, eu te coloquei como profeta sobre as nações. Tudo que eu te mandar falar, tu vai falar, entendes tu? Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Eles são semblante duro, obstinado de coração, mas eu fiz a tua testa forte como bronze, como ferro. Eu fiz a tua testa forte. Ei, o Senhor está dizendo que Ele blindou a tua mente contra os ataques de Satanás. Ele blindou o teu coração com esta palavra. E Deus diz: vai, não pare, porque o Senhor já está na tua frente. Aleluia. Eu não preparei nenhuma palavra para trazer, mas o Senhor revelou a palavra ao chegar. E Ele diz, para encerrarmos, aqui em Efésios 1 e 10, 9, 8, que Ele fez abundar para conosco em todas a sabedoria e prudência, descobrindo o ministério da
sua vontade segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Se tornam a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão aqui na terra. Dele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito. Existe um propósito que Deus tem nas nossas vidas, daquele que faz todas as coisas segundo a vontade dele. Com fim de sermos para louvor da sua glória, ele nos fez para louvor da glória dele. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois, que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ó, qual é o Senhor da nossa herança, para a redenção da processão, adquira para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nessa noite é isso que o Espírito Santo está nos dando. Está nos dando o espírito de sabedoria e de revelação, que é os dons do Espírito Santo. Tem iluminado os olhos do vosso entendimento. Hoje, ele iluminou os nossos olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja, para que você e eu fique sabendo hoje qual é a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Amém?